vou começar por falar, porque nós tivemos um embate entre duas grandes equipas em Portugal, merece sempre aquela nota introdutória, não é? Eu digo e repito, as equipas grandes em Portugal estão muito a léguas daquilo que são as outras equipas em Portugal. O facto é que eu também já coloquei a minha profecia. As três equipas podem chegar a mais de 80 pontos esta temporada, porque são equipas que estão apetrechadas de jogadores com um mercado interessante. E vou trazer esse cruzamento do Porto e do Sporting, porque jogaram as duas equipas uma contra a outra. Em primeiro lugar, olhar para o Sporting e verificar alguma tristeza pelo lado do Sporting, que é a perda do piloto automático. Portanto, é uma referência, uma característica em que eu lhe chamei o piloto automático, que é o Sporting muito à procura da sua forma de jogar, o seu modelo de jogo, as ideias do seu treinador, e perdeu essa identidade de uma equipa que joga de core e salteado, que tem as dinâmicas muito bem fundamentadas, uma equipa que consegue controlar a maior parte dos momentos do jogo, e uma equipa que se impera, não é, perante o adversário, e o adepto do Sporting começa a ficar um pouco triste sobre essa perda do tal piloto automático, e acredito que o Rui Borges terá aqui um trabalho, primeiro, motivacional, segundo, devolver aos sportinguistas esse Sporting nesse piloto automático. Eu falo isto porque desde o início do campeonato, tanto o Porto e o Sporting têm vencido e vencido muito bem, e alguns jogos com algumas goleadas, e trago esse cruzamento porque houve aqui um embate entre duas equipas, e certamente que no futuro, num futuro próximo, o Sporting possa trazer essas melhorias, mas claramente tanto o Sporting e o Porto terão desafios, não só nas competições europeias, mas também jogos entre si, incluindo o Benfica, talvez o Braga, não é? Por outro lado, o Futebol Clube do Porto devolveu aos seus adeptos aquela alegria que o adepto do Porto já não tinha já há muito tempo, não é? Pelo menos a época passada foi uma época para esquecer. Curiosamente foi a tomada de posse de André Vilas-Boas. E este Porto de Farioli, em primeiro lugar, uma palavra para o treinador, porque demonstrou no início da época uma equipa competitiva, mas olhando para os adversários mostrou-se competitivo, e depois no jogo frente ao bicampeão, não é? Em sua casa, em Alvalade, o Porto também se demonstrou bastante competitivo, com níveis de competitividade muito altas. Eu sempre disse que o Porto, para ganhar títulos, tem que ser no mínimo competitivo. E o Porto foi, e nada como elogiar o treinador neste jogo, em que, para além do mercado que fez juntamente com o Assad e o presidente do Futebol Clube do Porto, para além do mercado, é preciso tu teres ativos, mas tens que os rentabilizar dentro do campo. E parece que Farioli está a pegar nos jogadores do Porto, colocar nas posições certas e à procura desse tal piloto automático, não é? É o Porto à procura da identidade, para que depois a equipa esteja coesa, ligada, com química, uma equipa que vai reconhecer todos os comportamentos e princípios do jogo, como as rotinas ofensivas, forma de defender e por aí fora. Portanto, Farioli parece que está no caminho certo, e depois desta vitória em Alvalade, acrescenta uns pontos a Farioli sobre não só a forma do Porto jogar, mas também o resultado bastante positivo. Continuando com a minha nota introdutória, vou também colocar aqui algo que fazia parte da equipa do Futebol Clube do Porto no tempo de Sérgio Conceição. É uma equipa que pode jogar mal, mas tem de correr. E esse correr tem muito que se lhe diga, né? Muita gente também apelida como o ADN do Futebol Clube do Porto, aquela expressão popular, a raça do dragão. É o facto de correr mais, ou ter vontade de correr mais. É uma equipa muito agressiva, uma equipa que pressiona muito alto, uma equipa que ganha segundas bolas, como for ao hold. É uma equipa que vai ao choque, ao duelo. É uma equipa que parece que sabe sofrer quando o Sporting estava a atacar, ou por bolas aéreas. É uma equipa que parece que está preparada para o combate. E isso também é muito importante, trazer esses comportamentos para a equipa do Porto, porque se tinha perdido. Não em relação ao Sporting, porque o Sporting, sendo bicampeão e totalmente merecido a forma como ganhou ano passado, o Sporting tem, mas precisa desse tal equilíbrio emocional. Depois, quando o Porto marca o primeiro golo do Luke de Jong,
notei que o Sporting foi um pouquinho abaixo animicamente, e é nesse período ou tu reages ou tu vais um pouquinho abaixo, e o Porto depois acabou por fazer o segundo golo. Reparem, minuto 60, minuto 64. Se vocês repararem como é que o Porto faz o segundo golo, é tão ou mais importante a recuperação da bola do Frohold no meio campo, ganhou uma segunda bola, do que o próprio excelente golo do William Gomes. Nós, enquanto treinadores, temos que perceber que o William Gomes faz um grande golo, mas nós temos que ver como é que o Futebol Clube do Porto tornou possível, enquanto equipa, a bola chegar ao William Gomes para ele depois fazer magia. Aquilo é um acto de magia, está ao alcance de um jogador como o William Gomes, que consegue vir para dentro e rematar a baliza. E depois olhar para o Sporting, na perspectiva porque é que Frohold ganha uma segunda bola, está sozinho no meio campo, e porque é que ninguém impede o remate do William Gomes, não é? Portanto, havia aqui muita coisa para esmiuçar, mas tanto para o lado do Sporting, há ali coisas que foram hoje testadas e colocadas à prova, que realmente merece uma reflexão, e também naquilo que foi o jogo do Futebol Clube do Porto. Acredito que é dar continuidade àquilo que hoje o Porto mostrou, e aprimorar mais um outro ponto para ir ao encontro dessa identidade. Outra coisa que eu quero esmiuçar, eu sempre o digo, um saco de dinheiro não joga a bola, como também um ou dois jogadores também não vão fazer a diferença para ganhar uma partida. A única coisa que podem fazer é ajudar mais e melhor a equipa. O Futebol Clube do Porto, que esteve sem o PP, sem o Samu, Gabri Veiga lesionou-se, lombalgia aguda, creio eu. O Sporting sem o Morita, portanto, não serve de desculpa, porque há jogadores que ajudam, mas o importante é realçar coletivamente aquilo que foi o jogo das duas equipas. Olha, falando sobre o jogo e olhando primeiramente para as duas equipas, o Porto vem com a mesma estrutura. Sabia-se que o Porto não tinha aqui alguns jogadores que me parecem importantes numa primeira fase, mas numa segunda fase o William Gomes acabou por destruir. Porto, que deixa Zaidu de fora, Francisco Moura foi a primeira opção, e depois do meio campo, Gabri Veiga com a tal lesão, o Rodrigo Moura acabou por ser titular, e na frente Samu poderia estar recuperado, talvez não tivesse a 100%. Luke de Jong foi o artista e foi o homem que marcou o primeiro golo. E depois tudo igual, PP não joga, William Gomes, na esquerda o Borja Sainz, e o Sporting com o seu 4-2-3-1, que hoje foi uma surpresa para mim. Não sei se vocês notaram, o Sporting trouxe alguns comportamentos diferentes, principalmente no setor defensivo. Raras foram as vezes que o Jenny Catamo fechava aquela linha de 5, e um meio campo que nunca se conseguiu encontrar face àquilo que o Porto fez. O jogo começou, muita velocidade, muita agressividade, muitos choques, muitos duelos, em que as duas equipas conseguiram criar muitas oportunidades. Borja Sainz, nos primeiros minutos, enviou uma bola ao poste, naquele pontapé acrobático. Porto, que foi criando oportunidades para fazer golos, e o Sporting também. Sporting só o pode, tem ali dois remates, que em condições normais até poderia ter feito o golo. Começou-se a olhar para a primeira parte, a partir do minuto 23, 25, eu creio que o Porto teve uma ascensão sobre o jogo, e eu acho que criou algum desgaste numa fase inicial, a tal estratégia de Rui Borges, que eu já vou falar aqui, que era a tal pressão alta identificada com o Pote Trincão e Luís Soares a incomodar a posição do Varela, e depois, claro, Yulman e Kosharashvili juntavam em Frohold e em Rodrigo Moura. Isso criou um desgaste muito grande à equipa do Sporting, e o Futebol do Porto foi aproveitando e foi subindo os índices de recuperação de bola no meio campo do Sporting, e foi criando perigo também ao longo da primeira parte. Os últimos minutos o Sporting equilibra a toada do jogo. O intervalo, que para mim é um momento, é dos momentos mais interessantes no futebol, e que pouca gente fala disso, até porque nós não temos o acesso à informação, o que é que se passa lá dentro, mas acredito que Fariol foi à procura do espaço, e é aqui que eu acho que o Sporting foi-se perdendo ao longo da segunda parte, que era, ok, o Porto sem bola
estava a ter uma boa reação, e o que é que era preciso ao Porto primar por essa diferença a quando da posse de bola. Eu creio que Farioli foi extremamente importante, principalmente o posicionamento de Frohold. Foi extremamente importante porque foi aí que se criou a dúvida no meio campo de Sporting, que eu já vou falar sobre isso, e um Porto que se não conseguia ligar por dentro, o jogo passava todo para o seu exterior, corredores laterais, onde tu tinhas o William Gomes sempre muito ativo naquele lado direito do Futebol Clube do Porto. O Sporting também, mas o Sporting depois, num período da segunda parte, depois de ter feito o gol do Sporting, o Porto faz o 2-0, o Sporting faz o 2-1, e acredito que o Sporting ficou muito anárquico, uma equipa completamente desconcentrada, desposicionada, é uma equipa a jogar muito com o coração à procura do golo, bolas bombeadas com Bednarek, é quase uma coisa impossível, e o Porto até foi-se fechando, e o Sporting foi tentando chegar ao segundo golo, mesmo o Futebol Clube do Porto que mete o Prepich e depois com o Zaidu também mais à esquerda, e os últimos minutos um Sporting mais coração do que cabeça, mas eu creio que o Porto manteve a tal qualidade na transição, momentos que o Zaidu pareceu maluquinho, não é? Ia de mota, era mais rápido do que toda a sua equipa, ganhando a linha final, depois ali a decisão tornava-se mais difícil. Portanto, um Porto que se fosse mais concertante nas transições também poderia ferir mais o Sporting. Mas acho que o Sporting tentou. Há um remate do Luís Soares para uma excelente defesa do Diogo Costa. Diogo Costa também foi para mim uma grande mais-valia do Porto, e o Futebol Clube do Porto acaba por vencer por 2-1. Aquilo que eu queria, eu trago sempre aqui algum pormenor interessante, que eu acho que o Farioli, na minha perspectiva, o Farioli foi muito importante para esta forma de jogar do Porto. O Futebol Clube do Porto, que numa primeira fase de construção, tem sempre uma saída a 4. Curiosamente, o Sporting, o que é que o Sporting fazia? O Sporting arrastava o Pote com o Trincão, nesta fase, era o Pote e o Trincão, e exigia ao Luís Soares, que baixasse um pouco para a posição do Varela. O que é que acontecia depois? O Koşarashvili ficava com o Frohold, e o Yulman depois encostava aqui no Rodrigo Mora. O Sporting subia as suas linhas, com a linha de 4. Havia aqui o senão, que é o Porto numa saída de bola, teria sempre os seus laterais muito baixos, o que aumentava aqui os comportamentos da equipa do Sporting naquilo que era o controle da zona. Claro que depois a bola é movimentada, eu estou aqui num quadro tático, iria sempre depender da saída de bola do Futebol Clube do Porto. Ou seja, se a bola chegasse ao lado esquerdo, por parte do Francisco, havia aqui mais uma preocupação do Jenny Catamo poder pressionar, e depois o Sporting acabava por bascular o jogo para o lado da bola. Caso do lado contrário, se o Porto saísse pelo lado direito, acabaria aqui por haver um misto de comportamentos que o Pote poderia fechar, ou então arrastava Koşarashvili para pressionar os corredores laterais. Não creio que o Sporting esteve mal aqui, porque depois acabava por ter aqui superioridade numérica. Mesmo que o Sporting se desmanchasse em termos de marcação, um dos centrais do Sporting acabaria por reduzir o espaço. Eu acho que o Sporting aqui não se desmanchou nessa pressão alta. Eu acho que tanto o Porto como o Sporting estiveram bem naquilo que foi a sua pressão alta. O único problema que o Sporting teve, eu acho que aqui há alguma preocupação por parte do Rui Borges, é que quando passava a linha da pressão, o Futebol Clube do Porto, o que é que acontecia aqui ao meio campo? Eu achei um bocado estranho o Rui Borges não aproveitar o posicionamento do Jenny Catamo, e achava estranho porquê? Porque depois, quando o Porto passava a linha de pressão, o que é que acontecia? O Luís Soares acabava por largar o Varela, ou seja, havia depois os comportamentos do Pote, do Trincão e do Jenny, certo? Mas o Luís Soares, ao abandonar a posição do Varela, o que vai acontecer é que com a subida da equipa do Porto, vamos colocar aqui o Luke de Jong,
com a subida dos médios do Futebol Clube do Porto, havia aqui uma situação bastante complicada, que era, se Luís Soares abandona o Varela, o Trincão teria que ter um papel muito ativo, ou o Trincão ou o Pote, porque vai sempre depender do lado da bola. Porque tu tens aqui dois médios do Sporting, tu tens o Yilmaz e tens o Koshorashvili, e ao colarem-se aos dois médios do Futebol Clube do Porto, Yilmaz com o Mora e o Koshorashvili com o Frehold, havia sempre aqui uma superioridade numérica, que era o Varela. O Varela foi o pêndulo desta equipa, que depois iria oferecer uma confusão tremenda aos jogadores do Sporting a quem pressionar. O trabalho seria bem feito se a bola no lado esquerdo, se houvesse a tal pressão do Pote, mas era muito importante o Trincão fazer isto. Sempre o Trincão, tanto a bola no lado esquerdo do Sporting, no lado direito do Porto, o Trincão teria que ser um jogador muito importante para fechar o espaço. O Sporting, não ano passado, não há 2 épocas, mas o Sporting há 3 anos com o Ruben Amorim, tinha sempre o problema dos extremos a fechar por dentro. Do outro lado era exatamente igual. Se há uma pressão, por exemplo, do Geni Catamo, o Sporting, com o meio campo a 2, torna claramente a mesma dificuldade, porque o Geni é um jogador que vai pressionar o lateral do Futebol Clube do Porto, e era preciso depois um trabalho ou de Pote, porque o Sporting vai bascular para o lado da bola, ou um trabalho de Trincão a fechar sempre o corredor central. Reparem, quando o Porto entrava dentro do meio campo do Sporting, a superioridade numérica que o Porto tinha no corredor central era demais por evidente. E eu creio que Koshorashvili e Yilmaz são 2 bons jogadores, são 2 peças muito importantes. Quando o Sporting, quando pressiona alto, consegue roubar a bola ao seu adversário, neste caso ao Porto. Mas quando o Sporting não consegue roubar a bola, acaba por ter aqui um problema associativo. Não rouba a bola, a primeira linha de pressão é claramente desfeita, o trabalho fica a dobrar para o setor defensivo. Ora, se Yilmaz ou Koshorashvili não conseguem depois, ao fazer uma pressão alta, reduzir o tal espaçamento, o que é que vai acontecer? Se 2 jogadores acabam por subir, é quando Frehold aproveitou muito bem o espaço nas costas do médio do lado do Frehold por parte do Sport. Eu creio que o Futebol Clube do Porto e o Farioli na segunda parte, creio, porque eu não estive no balneário, foi muito à procura da capacidade que a minha equipa tem de jogar quando tem bola. Foi aquilo que mais me pareceu. O Futebol Clube do Porto na segunda parte entrou bem e conseguiu encontrar esse espaçamento atrás dos médios do Sporting. Por outro lado, conseguiu dar um bom seguimento daquilo que foi a primeira parte, apesar que o Pote teve 2 lances que poderia fazer o golo, que foi ajudar à dinâmica também do meio campo. Ora bem, se eu tenho a superioridade numérica no meio campo, como é que eu depois vou tentar pegar no meio campo do Porto, sabendo que o Sporting faz um quadrado, ou seja, o Sporting quando tem bola, mete aqui o Pote, mete aqui o Trincão, mete o Koshorashvili e mete o Yilmaz. Portanto, o Sporting tem aqui o Trincão e o Pote, associativo para o Mangas subir, e o Geni aberto. Aqui, muito importante o trabalho dos centrais. Os centrais do Futebol Clube do Porto tiveram aqui um trabalho por demais. E reparem que é o controle do meio campo. O que é que era pedido? Era pedido que Varela ocupasse aqui a situação do Trincão, à zona, não é? Não era uma marcação homem a homem, era à zona. E depois uma ginástica de Frehold para descer no corredor central para pegar o Pote. Nem sempre isso aconteceu. Nem sempre isso aconteceu. Depois, Rodrigo Mora e o Futebol Clube do Porto a baixar as linhas, sabendo que com Koshorashvili e com Yilmaz, 2 médios de frente para o jogo, mas atenção que pedia-se ao Futebol Clube do Porto que Varela no Trincão e Frehold no Pote. Foi aqui que depois o Fariol, mais uma vez, consegue extrair aquilo que o Porto tem de melhor. Primeiro o coletivo, depois o individual. Em muitas situações o Frehold, que não conseguia descer para tapar o caminho do Pote, havia depois esta perspectiva de que se eu não chego lá, o que é que vai acontecer? É o Neumann Pérez que reduz esse tal espaço. Joga um pouco no erro, o Futebol Clube do Porto faz isso
quando a bola está deste lado, portanto há uma basculação do Futebol Clube do Porto, e arrisca então reduzir o espaço com o Neuen Pérez, permitindo a Frohold depois ficar numa linha mais avançada e enquadrar-se com Koscielny ou com Ilma. Isto fez toda a diferença. E eu creio que o Rui Borges, creio que estava preparado para esta situação, porque viu este Futebol Clube do Porto. Eu posso estar preparado, mas o jogo traz-me coisas que, mesmo eu estando preparado, é muito difícil eu anular, porque tu podes ter uma leitura tática, tu podes pensar o jogo a noite inteira, só que depois há uma coisa que tu não vais controlar, que é a tomada de decisão do teu jogador. E quando o Sporting enfrenta um Futebol Clube do Porto, que em termos táticos coletivos está mais forte este ano, o Sporting tem que contar também com as individualidades. Estruturalmente é uma equipa diferente, mas as individualidades também. O caso do Luke de Jong, o caso do William Gomes, o caso do Frohold, o caso do Alberto Costa, e isso foi um problema para a equipa do Sporting. Outra coisa que eu quero também trazer aqui como ponto-chave, até porque já falámos muito do Luizito sair da posição, um dos pontos-chave também deste Futebol Clube do Porto é a incursão do Luke de Jong, que é um jogador muito alto, parece um jogador tosco. O neerlandês tem uma excelente capacidade de sair da sua zona e depois usa muito o espaço, não é? A zona onde ele está, consegue cobrir muito bem o espaço da bola. Centrais do Sporting a reduzir, e o neerlandês muito habituado a este tipo de jogo, é um jogador que também se associa muito ao jogo do Futebol Clube do Porto, o que faz com que o Porto consiga jogar num espaço interior, com a descida de Luke de Jong, e mantém claramente a largura do processo ofensivo do Futebol Clube do Porto, em que Borja Sainz e o William Gomes têm estado numa forma fantástica, principalmente o William Gomes, que faz um golaço. Ou seja, das duas equipas, dizer que o Futebol Clube do Porto ganhou e ganhou com justiça em Alvalade, eu acho que estamos a esse nível. Eu acho que podemos dizer que o Porto ganhou bem em Alvalade, até porque o Porto traz uma renovação completa. É um Futebol Clube do Porto bastante diferente. E o facto é que ganhou em Alvalade e até ganhou com alguma justiça. E creio que o Sporting tem condições claramente de fazer mais e melhor, e não o conseguiu fazer, também muito mérito da equipa do Futebol Clube do Porto. Não foram só lances falhados por parte do Sporting, em termos de concretização, mas também tivemos muitos lances por parte do Porto, defensivamente, com muito mérito. Ofensivamente é a equipa que marca mais golos, portanto, acabar por dar aqui um mérito à equipa do Porto, porque ganhou bem em Alvalade. De destacar só mais uma coisa, que é, o futebol continua a ser um desporto coletivo, certo? É sempre um desporto coletivo. Claro que um jogador pode fazer a diferença, mas faz a diferença numa situação pontual, que é o caso do William Gomes. Aquilo é o sexto momento do jogo. Aquilo é arte pura individual. Aquilo foi entregue ao jogador brasileiro, o golo na baliza de Rui Silva. Isso é um momento individual. Claro que ajuda isso. A médio e longo prazo, as equipas campeãs são sempre olhadas pela forma coletiva. E neste caso, as individualidades vão crescer quando o coletivo é forte, não só taticamente, fisicamente, psicologicamente e talvez tecnicamente. Eu vejo um Zaidu a fazer uma recepção orientada. Isto quer dizer que, em termos motivacionais, o Zaidu está bem e o Futebol Clube do Porto está bem. Olhei para o banco, vi o Samu a rir-se, é uma equipa contente, uma equipa feliz. E isto é o maior exemplo daquilo que o futebol te pode dar, que é, primeiro, coletivamente, e depois ir atrás das individualidades, e nunca ao contrário. Não é porque o Futebol Clube do Porto foi buscar um jogador de 30 milhões que vai ser campeão. Nunca na vida. É olhar para o Futebol Clube do Porto, olhar para o trabalho do treinador e perceber se a equipa traz sustentabilidade para depois conseguires olhar para o individual. Varela está um jogador diferente, Neuen Pérez está um jogador diferente, Francisco Moura bastante competitivo, e por aí além, e por aí fora.
Acredito que PP, neste contexto, também esteja extremamente competitivo. Portanto, Porto está de parabéns. O Futebol Clube do Porto demonstrou aos seus adeptos que o início da época, em que prometia muita coisa, hoje deu mais essa sustentabilidade, que acredito que vai ser útil para os próximos jogos. Isto é uma maratona, portanto, acredito que vai ser útil para os próximos jogos. E que sirva de exemplo a situação do Sporting para aquilo que será o seu crescimento depois desta derrota. Não adianta dizer que o Sporting precisa de um lateral esquerdo, ou que precisa de um extremo esquerdo, ou que precisa de um médio centro. Todas as equipas precisam de jogadores, todas. E tu podes ir buscar o Capitão América, o Super-Homem, o Flash Gordon, o super-herói que tu quiseres. Ele não te vai dar um campeonato, ele vai-te resolver coisas pontuais, porque o mais importante será sempre o coletivo. Porto está de parabéns, Farioli está de parabéns, e creio que Rui Borges, a partir deste momento, terá que pensar nas dificuldades que o Porto trouxe para a equipa poder evoluir, tá?